Evangelho, sábado da 27ª semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus falava, uma mulher levantou a voz no meio da multidão e lhe disse: Feliz o ventre que te trouxe e os seios que te amamentaram. Jesus respondeu: Muito mais felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sábado da 27ª semana do tempo comum. Hoje memória do Papa São João 23. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos dá a graça de continuarmos ouvindo o 11º capítulo do Evangelho de São Lucas. No texto do Evangelho de hoje, nós ouvimos esta mãe que faz um ato de ação de graças a Deus pelo nascimento de Jesus. E Jesus, que em resposta a esse ato de ação de graças, ao mistério da sua encarnação, eleva ainda mais alto a ação de graças a Deus, pois todo aquele que guarda a sua palavra, a palavra de Deus e a põe em prática, esse será mais bem-aventurado. Em outras palavras, ele é o Verbo encarnado, mas veio para que a palavra de Deus habite em nós e nós tenhamos vida em abundância. Todo aquele que acolhe essa palavra e a guarda será mais bem-aventurado, pois o Verbo veio para que nós pudéssemos ter vida em abundância. Ele veio para que nós pudéssemos guardar a palavra de Deus para a nossa salvação. São Beda Venerável vai fazer um belo comentário sobre esse texto, trazendo para nós um pouco mais da profundidade dessa experiência que hoje São Lucas deixa para nós no Evangelho. Ele não escreveu esse texto senão para nos dar essa percepção e a compreensão da oferta do amor de Deus para conosco. Escreve São Beda: Feliz aquela que te trouxe no seu seio e te amamentou em seu peito. Grande é a devoção e grande a fé que se exprime nestas breves palavras da mulher do Evangelho de hoje. Enquanto os escribas e fariseus, que deveriam ser os guardiões e os representantes legítimos, reconhecedores da palavra e do poder da palavra de Deus, põem o Senhor à prova e blasfemam contra ele, esta mulher reconhece diante de todos a sua encarnação, com tal lealdade confessa, com tal certeza, que desmonta a calúnia dos seus contemporâneos e a falsa lei dos heréticos dos tempos futuros. Ofendendo as obras do Espírito Santo, os contemporâneos de Jesus negavam que ele fosse verdadeiramente o Filho de Deus, consubstancial ao Pai. Mais tarde, houve homens que negaram também que, pela ação do Espírito Santo, Maria, sempre virgem, tenha fornecido a substância da sua carne ao Filho de Deus que havia de nascer com o corpo. Negaram que ele fosse verdadeiramente filho do homem, da mesma natureza que sua mãe, mas o apóstolo Paulo desmente essa opinião quando diz de Jesus que ele é nascido de uma mulher, nascido sob o domínio da lei, em Gálatas capítulo 4. Porque concebido no seio da Virgem, ele não foi buscar a sua carne ao nada, nem a outra parte qualquer,
mas o corpo de sua mãe. De outro modo, não seria exato chamar-lhe verdadeiramente filho do homem. Feliz mãe, na verdade, é esta que, nas palavras do poeta Sedúlio, deu à luz o rei que rege o céu e a terra por todos os séculos. Ela que viveu as alegrias da maternidade e detém as honras da virgindade. Antes dela não se ouviu outra assim, e nunca mais se verá depois dela outra com tão alta dignidade. E contudo o Senhor acrescenta: mais felizes são os que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática, confirmando de forma magnífica o testemunho desta mulher, sua mãe, e ao mesmo tempo o testemunho desta mulher do Evangelho que fala. Pois não somente declara bem-aventurada aquela a quem foi dado conceber corporalmente o Verbo de Deus, como igualmente bem-aventurados todos aqueles que se apliquem a conceber espiritualmente o mesmo Verbo pela escuta da fé e a alimentá-lo no seu coração e no coração dos outros, tendo-o presente pela prática do bem, presente no meio de nós. Então, com essas palavras, São Beda Abade nos apresenta de maneira tão significativa como a resposta de Jesus confirma a bem-aventurança que Deus reservou por amor à Imaculada Virgem Maria e, ao mesmo tempo, recupera e entrega por nós a declaração dessa bem-aventurança que acontece diante de todo o coração que se aplicam a conceber espiritualmente o Verbo através da escuta da fé, das palavras de Deus, e alimentam no seu coração e no coração dos outros a presença do Verbo de Deus. Hoje também a Igreja, queridos irmãos, tem a alegria de celebrar a memória do Papa João XXIII, que esteve bem próximo de nós, faleceu no ano de 1963 e nasceu no 1881, na diocese de Bergamo, na Itália, na cidadezinha de Sottoilmonte. Foi batizado, era filho de um agricultor e comerciante da região, família de mais de um filho, uma família muito religiosa e fervorosa. Teve sua vida paroquial associada às crenças do seu tempo. Quando mais jovem, com a ajuda do diretor espiritual, passou à família franciscana, a ordem secular, escreveu um livro chamado Diário da Alma, muito parecido com o de Teresa, né? Essa era uma arte que os diretores espirituais e os superiores recomendavam, um exercício de colocar a própria história diante da presença de Deus constantemente, diariamente. Que bem espiritual faz para nós. Depois, ao longo de sua vida, ele, entre 1901 e 1905, vai ser seminarista do Pontifício Seminário Romano, através de uma bolsa de estudos. A diocese de Bergamo, ainda as dioceses do norte da Itália, mandam para Roma seus estudantes. Hoje tem o Pontifício Colégio Lombardo, que recebe os estudantes do norte da Itália, da região da Lombardia, mas naquele período Bergamo enviava para o Seminário Romano. E São João XXIII passa pelo querido Seminário Romano, o seminário da diocese de Roma, tão amado pelo clero de Roma, e que nos trouxe tantos grandes homens da história da Igreja. A história do seu percurso passa por diversas outras atividades
depois de sacerdote recém-ordenado, ele realiza inúmeras missões e responsabilidades, seja com a ação católica, seja como pregador em diversas realidades importantes e necessárias, onde se fez urgente a vida e a presença da igreja. E em 1915, com o início da guerra, ele foi chamado como sargento sanitário e nomeado como capelão para acompanhar os soldados feridos na guerra. E esse foi um período muito importante, pois cuidou das dores e das chagas da humanidade, do seu povo, muito próximo. Ao final da guerra, construiu a chamada Casa do Estudante, foi trabalhar com a pastoral dos estudantes, ele que já tinha caminhado por diversos lugares no ministério sacerdotal, fazendo a pregação nas paróquias e auxiliando em diversos lugares. Em 1919, depois dessa grande experiência no pós-guerra e a fundação da Casa do Estudante, ele é levado para ser diretor espiritual do seminário de Bérgamo. E em 1921, o Papa Bento XV o chama a Roma, e deixando a direção espiritual do do seminário de Bérgamo, acontece então uma mudança importante em sua vida. De agora em diante, ele não volta mais. Ele vai começar a cuidar da Propaganda Fidei, que é uma obra pontifícia importante para a Igreja, e em 1925 será nomeado visitador apostólico pelo Papa para a Bulgária. Mais tarde, no dia nesse mesmo ano de 25, no dia 19 de março, ele foi ordenado bispo, dia de São José. E ali vai começar agora o seu grande serviço como representante pontifício. Depois vai ser o delegado apostólico para a Turquia e para a Grécia em 1935. Só que ainda em 1928 vai atuar com grande solicitude e caridade no cuidado das vítimas do terremoto de 28. Vai sofrer muito, porque a sua forma de propor a vida pastoral é muito marcada por essa proximidade e essa humanidade com aqueles que sofrem, num contato direto, numa atenção plena, com disponibilidade da própria vida. Porém, não era bem compreendido naquela época essa postura pastoral do sacerdote que se inclina sobre a pessoa ferida. Por isso, ele vai ser chamado a imagem do bom pastor, o Papa do bom pastor. Não porque ele era gordinho e simpático, como muitos acreditam, mas a afirmação vem por conta dessa característica pastoral que marca a alma e a história de São João 23, que toma nos braços, coloca sobre os seus ombros aquele que está ferido e o leva para junto do Senhor. Passado, ou ainda próximo, do final da guerra, em um momento muito delicado, estamos em 1944, ele será nomeado pelo Papa Pio XII o núncio apostólico da cidade de Paris. Paris ainda sob ocupação, e é para lá que ele vai. Essas passagens são extremamente importantes, que a gente quase não percebe. Primeiro, Paris sitiada da forma como estava, destruída, e para lá Pio XII envia exatamente o Monsenhor Roncelli, aquele que será o futuro João 23.
Que missão! Não foi fácil cuidar da igreja da França, da vida eclesial, de um país devastado pela guerra. Mas em meio a todo esse contexto, procurou visitar os grandes santuários da França. Em meio a todo esse contexto, acompanhava e animava o povo de Deus a manter as festas populares em honra ao Sagrado Coração de Jesus e em honra aos grandes santos da história da França. Foi um observador atento e prudente, seja dos conflitos, seja de tudo aquilo que acontecia nessa dinâmica da França que depois se recompõe no pós-guerra. E procurou agir sempre como sacerdote em todas as situações, animado por uma piedade tão sincera e uma proximidade tão grande dos padres, que traduzia todos os dias em prolongado tempo através da oração e da meditação. Era um núncio apostólico que cuidava dos papéis, mas estava sempre em oração e cuidando da gente. Que frase bonita. Em 1953, foi então feito cardeal e foi mandado para a cidade de Veneza, no norte da Itália. Marcada no pós-guerra por uma crescente imposição ideológica em tantos sentidos, por conta das vitórias alcançadas na guerra. E ali, com o patriarca de Veneza, irá caminhar até o dia em que será eleito, dia 28 de outubro de 1958, o Santo Padre João XXIII. Vai conduzir a igreja durante 5 anos. Vai atuar de maneira muito significativa. Ele convocou o Sínodo Romano, instituiu a comissão para a revisão do Código de Direito Canônico, e foi ele quem convocou o Concílio Ecumênico no Vaticano II. Não completou, será Paulo VI a completar, mas foi chamado o Papa da Bondade. O Papa que era a imagem autêntica do bom pastor. O Papa que sempre trazia o sorriso em seus lábios e que nunca se negava a estar próximo daqueles que mais precisassem. Que o bom Deus abençoe o nosso Papa Leão XIV no governo da Igreja e pela intercessão de João XXIII abençoe a missão de todos os nossos bispos e o coração apostólico de todos os nossos sacerdotes, para que amem como bom pastor e guardando a palavra de Deus, assim como hoje o Senhor fala no Evangelho, através de uma vida de oração e de silêncio, sejam testemunhas alegres da grande alegria de ter Cristo presente no meio de nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela poderosa intercessão da Imaculada Virgem Maria, Santa Mãe de Deus e de São João XXIII, desça sobre todos vós e permaneça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.